Pode gravar, que eu já começo aqui. Mas está gravando. Ok. Muito obrigado aos presentes na nossa live de hoje, onde a gente vai falar sobre anatomia de um ataque hacker. Dadas as notícias, os fatos que têm acontecido, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a respeito de invasões, a gente achou bastante oportuno, pertinente, começar a falar sobre como que sobre as etapas de um ataque hacker. Né? São 5 etapas. Eu vou fazer uma primeira, um início de uma contextualização. E o Ulisses, que está aqui com a gente, vai falar das 5 etapas finais. Então, iniciando, que vou fazer algumas ponderações aqui. Primeiro, que esta é uma apresentação principalmente para as pessoas que ouvem e leem sobre ataques hackers e não têm muita ideia de como que as coisas acontecem. Okay? Inicialmente, vou fazer como eu já havia comentado, uma exposição, uma breve exposição sobre incidentes cibernéticos e falar da primeira fase de um ataque. E, na sequência, o Ulisses vai continuar expondo as outras fases. O item 2, nós vamos apresentar para vocês hoje que é o resultado daquilo que a gente já leu, tanto eu como o Ulisses, do que nós já lemos, assistimos, presenciamos, discutimos e vivenciamos ao longo dos nossos últimos anos, em diversas ocasiões nas nossas atividades como profissionais de segurança de dados. Noites mal dormidas, finais de semana dentro da empresa e outros perrengues, né, Ulisses? Com certeza. Item 3, em se tratando de ataque hacker, não existe uma receita de bolo. Existem muitos grupos de cybercriminosos ao redor do mundo e a gente sabe que cada um tem as suas estratégias específicas. Né? Eles usam táticas e ferramentas próprias que eles mesmos desenvolvem. Né? Contudo, os profissionais que trabalham, né, eles trabalham de acordo com uma estrutura. Ele tem métodos e procedimentos e seguem uma linha. Por isso, eu usei o termo de anatomia. Né? E por falar em hacker, aqui vai outro esclarecimento. Uma pessoa ser hacker não significa que ela seja uma pessoa criminosa. Existem hackers autônomos, freelancers e funcionários de empresas, né, que trabalham procurando falhas e vulnerabilidades nos seus sistemas da empresa. E existem hackers utilizando as mesmas técnicas, só que mal intencionados, ou seja, procurando também falhas e vulnerabilidades para roubar, extorquir, criptografar arquivos, obter ganho financeiro, como a gente tem visto aí os ransomers, né, nas empresas, e vários outros tipos de crime. Como a mídia começou a designar esses hackers criminosos, esses cybercriminosos, simplesmente de hacker, eu vou seguir essa linha aqui. Tá? Mas agora vocês tendo o conhecimento que, em toda apresentação, quando a gente falar hacker aqui, a gente está falando de cybercriminoso. Okay? Existe uma outra forma de a gente chamar esse pessoal que não trabalha em empresas, que é o cracker. Mas isso até parece que é um termo que saiu de moda, né? E colocou todo mundo no mesmo saco. Né? Todo mundo chama de hacker. Mas, na verdade, tem o hacker do bem, né? E o cybercriminoso. Nessa apresentação, a gente vai evitar falar ao máximo tecniquez ou algum outro termo que fuja ao conhecimento de vocês. Na verdade, vai ter algum termo, mas quando ele surgir, um termo específico, a gente explica do que para que ele é aplicado e o que ele quer dizer. Tá? O item 6, e último, eu peço que mantenham os seus microfones no mudo para evitar sons que possam incomodar o áudio dos colegas presentes.
Ok? Orosindo, só faz a declaração de gravação, por gentileza. Isso aí. Pessoal, a gente está gravando essa apresentação, essa live, então é importante que, pela legislação atual, a gente tenha o ok de todos. Tá? Então, é importante que todos abram os seus microfones, por favor, se manifestem, dê o seu ok e a gente continua. Morelli, ok. Ok, sem problemas. Seguimos, então. Ok, feitas as observações, vamos à nossa apresentação. É desde os anos 80 que a gente assiste uma evolução dos ataques cibernéticos que transformaram a forma como a gente protege as nossas informações. E por termos uma comunicação tão rápida entre fato e notícia, a mídia nos atualiza constantemente sobre a invasão de hacker ocorrida em alguma empresa. A gente viu muito isso nos últimos anos. Acontece uma invasão, a mídia já disponibiliza essa notícia, a gente já acessa o site para ver realmente a realidade disso, só que ela avisa sempre que aconteceu algum problema. Normalmente, os detalhes que ela coloca, tanto no meio como no final, é preciso ter muito discernimento, ter muito cuidado, porque geralmente o cara não é o repórter, o jornalista, não é um cara da área, não é um cara muito entendido do assunto, e às vezes a gente encontra algumas besteiras homéricas. Mas a mídia faz esse papel e é legal isso, né? Pelo menos a gente sabe realmente do que está acontecendo. Isso não só aqui, como também em qualquer lugar do mundo que isso acontece, tá? Outro detalhe é que as notícias sempre elas cobrem as invasões que ocorrem em grandes corporações. Só que incidentes de segurança ocorrem também nas pequenas e médias empresas. Hoje, se a mídia ela for retratar, se ela for fazer a cobertura de todas as invasões que existem, teríamos que ter um canal exclusivo só para falar de invasão, de tanto que ocorre. Existe uma empresa brasileira, ela tem filial no Chile, também nos Estados Unidos. Algum tempo atrás, assistindo uma live deles, o responsável, o CEO da empresa, ele comentou que 40% dos roteadores do home office, das casas, e grande parte também das empresas está comprometido. E as empresas não sabem que uma das primeiras tarefas que quando a empresa, uma Vivo, uma Claro, enfim, aqui no Paraná, uma Copel, ela vai fazer a instalação, a primeira coisa que, depois que está tudo pronto, você tem que mudar senha, você tem que algumas configurações que você pode mudar. E ninguém muda, né? E os hackers, eles sabem disso. Então, ataques e violações estão ocorrendo em escala global, até parecido com uma corrida armamentista, né? E provavelmente até com mais intensidade. Por exemplo, no conflito que a gente tem no momento, Ucrânia e Rússia, um dos conflitos, né? A guerra cibernética ela começou antes da guerra bélica, né? E tem sido possivelmente mais intensa do que a guerra que a gente vê na mídia. E o que a gente sabe, o que a gente tem conhecimento ao longo do tempo, né? Os criminosos, os cybercriminosos, estão cada vez mais sofisticados. Os ataques têm sido efetuados com táticos inteligentes e alvos sempre precisos. Em relação a alvos sempre precisos, a gente vai comentar daqui a pouco como que isso acontece e por que isso, né? E uma dessas táticas utilizadas é a engenharia social, que é bem antiga e funciona há décadas. Se alguém assistiu aquele filme Hacker, que fala da vida do Kevin Mitnick, ele já usava isso lá
anos 80, 70, 80, ele já usava essas técnicas. É uma técnica muito antiga e funciona até hoje. Por quê? Dentro da segurança da informação da empresa, o ser humano é o elo mais fraco. Então, o hacker ele se aproveita muito dessa falta de informação, essa falta de cultura, falta de conhecimento, aproveitando essa falha, essa vulnerabilidade que existe na pessoa, para adentrar a empresa. Tá? E sobre engenharia social, em breve a gente vai ter uma apresentação para falar, para comentar a respeito, uma live especial. Mas eu comecei a falar lá dos anos 80, né? E desde essa época a gente tem constatado uma evolução muito rápida, muito eficiente das operações hackers. E para contextualizar o tema da nossa apresentação aqui, eu acho importante a gente comentar aqui. A gente está transitando entre a 5ª e a 6ª geração de ataques hacker. Eu não vou comentar aqui o que foi a primeira, lá no início dos anos 80, a 2ª, a 3ª, a 4ª, e estamos entre a 5ª e a 6ª geração. Na percepção da comunidade de segurança, essa 6ª geração tem sido a mais destrutiva de todas. Graças à tecnologia, principalmente a tecnologia que nos permitiu desenvolver sistemas baseados em inteligência artificial, machine learning, deep learning, IoT, enfim. E eles têm desenvolvido ferramentas, né, para atacar tudo e qualquer coisa no meio digital. Eu falei de IoT, que é uma coisa muito com a liberação da rede 5G, a internet das coisas, ela vai ser muito relevante, vai começar a aparecer muitos terminais conectados à internet das coisas. Já existe, mas isso vai ser muito mais implementado. Então, são a geladeira, o carro, enfim, diversos dispositivos na casa vai usar internet das coisas. E esse dispositivo, ele conectado à internet, é um meio de invasão, que os hackers, com certeza, já estão utilizando e vão utilizar com frequência. E quando eu falo ferramenta aqui, tá? Isso pode ser entendido como programas de computador, tá? De uma forma bem simples, né? E quais as características dos ataques atuais? Tá? Então, os ataques hoje, eles, na primeira característica, tomam diversas formas em de diferentes formas constantemente. Empregam técnicas e procedimentos mais sofisticados do que as próprias empresas. Aqui vale uma observação. Normalmente, isso faz muito tempo, as empresas elas estão correndo atrás do prejuízo. Não sei se alguém corre atrás do prejuízo, porque ninguém gosta de prejuízo, né? Então, mas é um termo que a gente usa de correr atrás do prejuízo. Por quê? Os hackers eles estão sempre na frente, sempre eles estão apresentando alguma técnica, algum procedimento, algum código que as empresas não conhecem. E por isso ele desenvolve suas próprias ferramentas mais complexas e mais aprimoradas, né? Que as empresas descobrem depois, vão atrás, conseguem fazer essa detecção. Quando conseguem isso, eles já estão mais na frente. Por isso são difíceis de detectar, né? E nesses ataques atuais, o que ocorre agora, os hackers, normalmente, eles estão buscando, que é o nosso slide 2 aí, Ulisses. Interrupção dos serviços. Se antes, só fazendo uma observação, se antes, lá nos anos 80, a ideia do hacker, a proposta dele era fazer um vírus para detonar a máquina da pessoa, tá? Hoje, eles pensam com muito mais inteligência, né? A proposta deles é bem mais focada, é bem mais profissional, tem objetivo.
um primeiro item é a interrupção dos serviços. Roubo de dados. Aqui acontece, muitas vezes, um ataque hacker, a empresa é invadida, ela não fica sabendo do que está acontecendo, o hacker ele rouba todos os dados da empresa, apaga todos os dados, vai embora, e a empresa vai saber disso daqui um mês, daqui um ano, daqui 3 anos. Ou, de repente, nunca vai saber. E o hacker ele teve lá dentro. Tem uma situação da empresa SolarWinds, dos Estados Unidos. Ela é bem divulgada na mídia. Tá? Se alguém tiver curiosidade, vai lá e procura para ver. Foi um dos ataques hackers mais perfeitos, um dos cybercrimes mais perfeitos que aconteceu até hoje. Tá? Ele está no top 3 dos cybercrimes mais perfeitos que já aconteceu até hoje. Na internet, em vídeos, em texto, em blogs, isso tem bem descrito como que a coisa aconteceu. Se alguém tiver curiosidade, dá uma olhada lá. Eu não vou comentar aqui, que isso vai tomar muito tempo e não é o foco aqui. Obter ganhos financeiros, que é o que a gente tem visto basicamente com os grupos de hackers, aplicando ransomware. Aplica o ransomware, criptografa o banco de dados, a empresa precisa pede um resgate, a empresa paga, restaura o banco de dados e os caras saem com dinheiro, né? Ganham dinheiro, muito dinheiro. Existe uma estatística, eu nem coloquei esse dado aqui, mas isso tem na internet, a receita do cybercrime o ano passado foi maior, uma vez e meia maior do que o PIB da Rússia. Só para vocês terem uma ideia. Mais de $1 trilhão. Provocar danos à reputação. Aqui está aquela coisa de você prejudicar a reputação de uma empresa em favor de outra, né? Ou então aquele funcionário que sai, né, internamente, antes de sair, ele provoca algum dano à empresa, né? Espionagem industrial é outra coisa que as empresas que trabalham muito com criação, qualquer tipo de criação, elas se preocupam muito com isso, porque a espionagem industrial é dos ataques hackers mais caros que existem hoje. Caro para a empresa que foi invadida, porque a empresa passa 10 anos desenvolvendo uma determinada peça, um determinado serviço, o hacker ele chega lá, em pouco tempo ele pega toda essa planta, ele pega todos esses dados, leva para o país dele, enfim, ele vai vender no mercado negro e a empresa se vê prejudicada, tá? Com 10 ou 15 anos de desenvolvimento. Extorsão pessoal ou corporativa. Isso aqui é outro tipo de violação que é pouco comentado e a mídia ela não coloca isso, porque as próprias empresas, as próprias pessoas, elas não comentam isso. Ou seja, o hacker ele descobre que, por exemplo, o dono da empresa ele tem conexões, ele tem ligações espúrias que ninguém pode saber, o sócio não pode saber, enfim, ele começa a extorquir essa pessoa. Ou a empresa, ela deve muito para determinado governo, deve muito para determinados órgãos, e ela está em processo de venda, enfim, a empresa não quer que naquele momento aquele dado seja público, e o hacker se aproveita dessa situação para extorquir a empresa. Isso existe ainda, e bastante. E tem um outro fator aqui muito importante. Há 20 anos, algumas décadas atrás, fazer o pagamento para roubos a partir de violação era meio complicado, porque você depositava na conta de uma pessoa e a polícia tinha como ir buscar esse dinheiro lá, tá? A não ser que fosse pago em espécie, aquela coisa aqui de filme de Hollywood, mas era meio complicado, tá? Então, muito hacker foi preso,
né, depois de extorquir e invadir a empresa, e na hora de receber, ele foi preso. Hoje, com a criptomoeda, a coisa mudou. Então, a gente pode se dizer que a criptomoeda ajudou muito no crescimento do cybercrime, né? Porque o rastreamento é difícil, né? E não existe reversão de pagamento, né? O cara arrependido tal, e devolveu o dinheiro. Não devolve. Tá? Os caras são frios. Os caras são frios. Mesmo porque esse pessoal, esses grupos de hackers, eles trabalham para outras máfias, eles são contratados para trabalhar para outras máfias. Tá? Essa máfia não quer nem saber. Inclusive, pessoal, tem uma coisa muito triste. Há um ano e meio, 2 anos atrás, no hospital da Irlanda, um hospital ele foi hackeado, foi invadido, criptografado, foi um ataque de ransomware. E aí entrou a figura do negociador, né? Era um hospital tipo filantrópico, né? E esse hospital negociou, a pessoa negociou, eles baixaram bem o preço, mas eles cobraram. Tá? Então, mesmo o hospital, sendo um hospital filantrópico, tá? Que não tem renda própria, tá? Depende de outros, foi invadido, o pessoal foi extorquido. Então, é uma coisa muito cruel. Tá? Por isso que a gente falou que realmente essa sexta geração é a mais destrutiva de todas. Mas ele fala, por que tantos ataques hacker nos últimos anos? Né? Isso, sinceramente, isso não foi uma grande coincidência. Como muitas empresas estão com seu pessoal em home office, né, os invasores certamente não perderam tempo e estão encontrando maneiras de explorar as vulnerabilidades dos equipamentos locais. Há pouco eu comentei que próximo a 40%, né, dos roteadores das casas estão comprometidos. Tá? Então, os hackers eles sabem disso e se aproveitam disso. E a gente lembra também que as empresas elas não tiveram como planejar essa forma híbrida de trabalho. Né? E para a maioria das empresas, segurança da informação não foi privilegiada nessa transição. A gente sabe disso. Né? Quem tem funcionários trabalhando em home office, a coisa foi meio assim do dia para a noite. E você não levou toda a infraestrutura que você tem na sua empresa, né, para a casa da pessoa. E outra coisa também, que na casa da pessoa, na casa do funcionário, muitas vezes não é só ele que usa aquele computador. Né? Em determinado momento, sim, mas de repente entram outras pessoas que, enfim, que pode deixar vulnerável aquele equipamento. Aquele equipamento, em um determinado momento, conectado à empresa, pronto, o ataque está feito. Né? Mas isso também é só um nó da questão. Né? Existem ainda outros fatores que comprometem as redes. Investimentos suficientes que as empresas não fizeram até agora. Então, eu vi uma estatística ainda ontem que as empresas, agora que realmente está de ano a ano, a cada semestre, está aumentando o índice de empresas que realmente está fazendo investimento mais pesados em relação à segurança da informação. Né? Investimentos insuficientes em conhecimento e tecnologias. Não contratar pessoas qualificadas. Né? Não contratar softwares ou programas que fazem o reconhecimento, que faz com tecnologias preditivas, que prevê a invasão de hackers. Né? Falta de treinamentos internos e recorrentes. Porque muita empresa, eu já vi isso acontecer, ela faz um treinamento sobre segurança da informação e ela acha que é suficiente. Amanhã, metade dos funcionários não está mais na empresa e aquilo que eles falaram lá atrás, já metade dos funcionários já não conhece. Né? Ausência de uma cultura de segurança. Isso aqui é básico. Isso aqui, cultura de segurança, a gente usa cultura de segurança de patrimônio, segurança de vida, segurança patrimonial, segurança cibernética, tão pouco. Né? Softwares sem licença, os famosos em Windows, piratas e outros
programas grandes, pesados que as empresas usam, sem licença, né? Feito download aí da internet. Vulnerabilidade dos aplicativos. Quando a gente participa de adequação LGPD, tem um dos princípios, uma coisa muito importante na LGPD, que é o Privacy by Design em aplicativo. Quando a empresa vai desenvolver um aplicativo, ela já começa a pensar em segurança lá no desenvolvimento, quando o cara pensa como é que vai ser aquele aplicativo. E não deixar o aplicativo pronto para depois ele pensar em segurança. Sistemas e redes mal configuradas. Grande parte, isso aí, o Ulisses, creio que vai comentar mais para frente, sistemas, redes mal configuradas. Grande parte de todas as invasões que permitem muito que os hackers entrem com certa facilidade são redes mal configuradas. Atuação na prevenção de ameaças. A gente já comentou algum item atrás. Elaboração de políticas internas de segurança da informação. Quando a gente, voltando ao LGPD, quando a gente faz o processo de adequação LGPD, isso aqui é um processo, eu não vou falar em separado, mas a gente dá todo um destaque para a elaboração das políticas em termos de uso e segurança da informação. Isso aqui ele é feito não só internamente, como também para o usuário, né? Como a gente já mencionou anteriormente, as formas de ataque podem ter características diferentes. Mas é possível definir atualmente 5 fases dentro de um ataque cibernético. E é na trilha dessas 5 fases que eu vou entrar agora, falando da primeira, que é o reconhecimento. Aí o Ulisses segue falando das demais. Então, agora a gente vai conhecer as 5 fases. Garganta, já foi. A primeira fase é a fase de reconhecimento. A segunda, intrusão e presença. A terceira, movimento lateral. A quarta, escala de privilégio. E a segunda, o game over, missão completa. Nessa fase de reconhecimento, os hackers identificam um alvo vulnerável e decidem como explorá-lo. Isso quer dizer que, como é que funciona isso? Um grupo de hackers, eles definem, ou chega já definido para eles, isso acontece hoje, já chega definido para eles, ou o grupo define, vamos começar a fazer todo um approach para a gente atacar a empresa tal. Ok. Aí precisa ter a fase de reconhecimento. Como é que eles já sabem que empresa que eles querem atacar? O alvo inicial pode ser qualquer pessoa da empresa. Eles precisam normalmente, eles aproveitam a vulnerabilidade das pessoas, né, para atacar, para abordar, na verdade, uma pessoa dentro da empresa, né? Porque eles precisam de um único ponto para começar. Quanto mais informações ele tiver sobre as pessoas e os sistemas da empresa, mais bem-sucedida será a tentativa de invasão. O que acontece? Por exemplo, a pessoa que vai fazer o reconhecimento, dentro desses grupos, tá? Só voltando, dentro desses grupos, eles são tão numerosos hoje e tão bem estruturados que existe aquele responsável que vai fazer o reconhecimento, ele já é especialista em fazer reconhecimento de empresa, aquele cara que só escreve o código, tá? Aquele que só vai fazer, ele vai praticar, ele vai usar uma técnica de rede social, cada um tem a sua função, tá? Ou grupos têm a sua função, porque acabou aquela versão que a gente conhece de hacker, né, de capuz, óculos escuros, trabalhando. Não.
Hoje são grupos muito bem organizados, né, e comandados por verdadeiras máfias. Então, o que acontece? Nessa fase de reconhecimento, essa coleta de informações, ele verifica, analisa a empresa, ele vê as pessoas que entram, as pessoas que saem, né, vão buscar informações, e eles precisam, é importante eles saber quais os dados externos que essas pessoas expõem para ele. Por exemplo, que tipo de... que ele gosta de viajar, um gosta de viajar, uma outra pessoa do RH gosta de futebol americano, uma outra pessoa gosta de comida chinesa. Ele fala, ótimo. Então, de repente, são pontos que ele seleciona para fazer o ataque dele. Esse ataque, de alguma forma, ele vai utilizar engenharia social, que é utilizando o phishing. O phishing, o Ulisses vai passar para vocês daqui a pouco, porque ele vai falar sobre isso. A primeira parte desse reconhecimento, tá? Vamos dividir em duas partes aqui. Uma parte que eu posso chamar de passivo e a outra de ativo. Essa parte de passivo, a coleta das informações, ela acontece sem envolver o alvo diretamente. Ela está falando uma análise externa. Os invasores usam recursos disponíveis e gratuitos que incluem dados sobre sistemas e aplicativos que a organização usa e nome de funcionários. Aí ele fala, bom, quais seriam essas informações abertas? Uma delas seria site da empresa. Você entra no site da empresa, tem contato. Hoje, por exemplo, com a LGPD, lá na política de privacidade, tem o DPO, tá lá, o contato, ou tem privacidade, ou tem o nome, o nome da pessoa é DPO. É um dado de entrada. Não que ele vai usar o DPO, não que ele vai usar esse e-mail, tá? Mas é um dado de referência para ele. Tá? Registros públicos, notas fiscais, relatório na imprensa, balanços patrimoniais, relatórios gerenciais, ordens de serviço, relatório de visita técnica. Tudo isso aí traz algum dado que ele vai utilizar em algum momento, que pode ser útil para ele. Lixo da empresa é outro arsenal de informações. No final do dia, isso já soube de alguns casos que a pessoa estava fazendo análise, no final do dia ela foi pegar o lixo da empresa. Sabe aquele post-it com a senha da empresa que caiu e a pessoa jogou no lixo? Tá lá, o user, login e senha. Pronto, isso é um prato cheio para ele. Tá? Pode ser uma credencial que ele estava precisando. Tá? Anúncio de emprego, geralmente na área técnica. Tá? Preciso de um colaborador, de um funcionário para trabalhar com o nosso sistema operacional X, que conheça as ferramentas tais. Está tudo fácil para ele. E fala, bom, essa empresa, então, ela usa o sistema operacional tal, ela usa essas ferramentas, ótimo. Tudo que eu queria saber. Né? Contas de e-mail, tá? Isso é básico. Pesquisa na web, né? O famoso dar uma googada, né? Mas também tem o Yahoo, Google, Bing, né? E usando termos específicos de palavra-chave, eles encontram páginas com informações confidenciais, com telas de login, com login protegido, nomes de usuários, lista de senhas, endereços de IP, que também vão implementar as informações que eles precisam nessa fase de reconhecimento. Outro meio muito utilizado, que também engenharia social, que nós já comentamos há pouco. Tá? Dispositivos que fazem parte da internet das coisas, comentamos um pouco lá atrás. Câmeras, pontos de energia, servidores, webcams. Como esses dispositivos IoT são inerentemente abertos, eles fornecem outro vetor,
outro canal de ataque. Eu conheço um caso aqui que o hacker ele utilizou no boliche, ele estava num boliche, ele ocupou uma câmera, ele detectou o endereço daquela câmera dentro do sistema e, através daquela câmera, ele entrou no sistema. Depois eu posso até passar esse vídeo para vocês, é uma coisa fantástica. E, principalmente, redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, né, que são fontes de informações sobre funcionários, funções, né, dão pistas gerais sobre os hábitos diários, né, aquilo que a gente comentou há pouco. Né? Você entra no Facebook, você sabe que a pessoa, o que ela gosta de comer, para onde que ela viaja, para onde que ela vai, que esporte de preferência da pessoa. Ruiz, que é uma facilidade usada para coletar informações de registro de domínio, endereço IP. Isso aí é só acessar registro.br e colocar o domínio, que você vai ter vários dados lá. Essa, digamos, seria a parte passiva. Agora vamos ver a parte ativa. Aqui, onde o hacker ele já começa a se envolver com a empresa. Né? As pessoas e os sistemas já foram mapeados. Ele já sabe quem são as pessoas, quais pessoas são mais vulneráveis, onde ele pode atacar, como que ele vai atacar, que tática, que estratégia que ele vai utilizar, quais o parque tecnológico da empresa, ele já sabe, ele já seleciona quais ferramentas ele vai utilizar. Né? Nesse estágio inicial, pode ser feita uma varredura de porta ou de rede para revelar a arquitetura-alvo, né? Quais mecanismos de segurança a empresa possui. Ou seja, ele já utiliza de alguma tecnologia para saber, esse pessoal utiliza um antivírus tal, tem um firewall, tem programas de detecção de intrusos, né? Que ele vai, se ele não conhece, ele vai estudar. Normalmente, eles já conhecem todos, que quando lançam os programas, essas suítes, esses kits de detecção, os primeiros a entender como que funciona são os hackers, porque eles vão precisar passar por cima desses firewalls, desse tipo de detecção. Tá? E outros tipos de mecanismos de segurança que bloqueiam a entrada. Né? E nessa segunda etapa mais ativa, tá? O invasor ele vai aplicar outras táticas para obter informações essenciais para ele ter êxito na invasão dele. Tá? Que é o nosso slide 6 aí. Que a primeira delas, varredura de rede, onde o invasor geralmente, por onde o ataque, basicamente, ele inicia. Ele descobre como que o fluxo de dados flui, transita pela rede, né? Mapeando a topologia das máquinas conectadas. Mapear a tecnologia é ele saber tem quantos servidores, qual a quantidade de computadores que ligados a esse servidor, suítes, enfim, outros equipamentos dessa rede. Tá? O invasor tenta identificar as máquinas, né, que respondem às solicitações, às quais ele vai se conectar mais tarde. A partir de tecnologia que ele dispõe, ele vai enviar um sinal para cada uma dessas máquinas e ver a resposta que ela tem. Tá? Feito isso, ele pode utilizar, por exemplo, um outro recurso chamado PortScan, que é um processo utilizado para identificar e explorar vulnerabilidades em sistemas. Quando eu falei daqueles redes mal configuradas, tá? Ela pode aparecer aqui. Ou seja, pode aparecer algumas portas abertas em computadores, sendo que portas, pessoal, são pontos de acesso pelas quais as informações transitam entre computadores e a internet. Tá? Fazendo uma analogia bem simples, é como você
encontrar uma casa grande, né, uma mansão, e você começar a checar todas as maçanetas das portas para ver qual delas está aberta ou fechada. Tá? E nesse processo de descoberta de rede, né, os invasores também podem aproveitar para visualizar informações importantes sobre sistemas e suas vítimas. Isso aí pode incluir quais usuários ou proprietários dos sistemas, quais são responsáveis por determinada área, quais serviços estão funcionando atualmente. De repente fala, bom, ele tem o kit, o pacote Office, mas não tá utilizando. Ele tem o pacote Adobe, mas não está utilizando. Ele tem o pacote da Dell, tá? de outros, não só o programa, mas também alguns recursos que a Dell tem, e está funcionando. Opa! Seu login anônimo são permitidos. Enfim, ele vai começar a colher informações já dentro do sistema que vão permitir fazer ele os próximos passos. Né? E com essas informações, eu finalizo aqui a primeira fase, que é o descobrimento. Tá? Agora o Ulisses vai prosseguir falando para vocês sobre o desdobramento das outras fases. Da minha parte, muito obrigado a todos. E agora é com o Ulisses. Seja bem-vindo, Ulisses. Abre o seu microfone. Opa, agora foi. Então, obrigado a você bem pela oportunidade, né? A gente está falando sobre esse assunto tão importante que é segurança da informação. Eu queria fazer um quebra-gelo para o pessoal aqui, apresentando então o meu slide. Deixa eu ver se eu coloco ele aqui. Não sei se está aparecendo já para vocês aí. Só expande a tela. Sim. Deixa eu dar uma expandida na tela aqui. Foi? Isso. Ok. Legal. De toda essa importância que foi colocada aí pelo exemplo, a gente tem que ver o que acontece, então, quando o atacante está dentro de casa, né? Ele passou toda essa parte aí, que foi muito importante, que é a primeira fase, que foi de detecção, e agora a gente vai mostrar aqui, eu vou colocar um vídeo para vocês, que é um vídeo já bem antigo, ele chega até a ser engraçado, mas ele fala muito sobre essa questão quando você deixa suas informações abertas na internet. Deixa eu só... Eu acho que eu não compartilhei com o som. Vou compartilhar novamente, só mais um pouco aqui. Incluir o som do computador, senão vocês não vão ouvir aqui o áudio. Estou conseguindo ver o áudio certinho? Dag Fien. Wat kun je doen? Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Ouais. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Met wie? Ja, Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. de vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is het met je spierscheur? Une maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Er staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god.
Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Bem, estão me ouvindo? Estou ouvindo. Tá, que deu uma queda de energia aqui. Deixa eu colocar minha tela de volta aqui. Estão visualizando a tela aí, né? Eu queria ver com vocês aqui essa questão do ataque hacker, que ela é bem interessante, porque a gente vê que o hacker ele sempre trabalha com informações que são fidedignas, né? As informações que ele pega são sempre informações que muitas vezes o próprio usuário deixa aberto no computador, seja ele na vida pessoal, seja no profissional. E como foi bem colocado pelo Zimba aí, a gente deve ter em mente que a filosofia por trás da anatomia de um ataque, ela não está baseada só em ideia romântica, né? Nem poética. Existe uma estratégia dos hackers muito bem formulada aí com o intuito de alcançar esse alvo. E um fator inegociável, eu diria, nesse processo é que realmente a informação seja verdadeira, né? Porque esse erro do atacante, de um hacker, por exemplo, e eu que estou protegendo o sistema, ele pode pôr tudo a perder, toda a estratégia dele. Tentar enganar um hacker também pode ser uma estratégia de defesa. Eu coloquei essa frase propositalmente que vocês estão vendo na tela aí, porque eu vi isso hoje na minha rede social. E isso é uma coisa que eu queria... Não temos, Ulisses. Aquela tela nós não temos. Não está vendo? Ainda está uma tela Tá, congelada do vídeo. Acho que você precisa... Não sei se está aparecendo aqui, para mim já está aparecendo aqui. Foi? Não. Eu tive uma queda de tensão aqui, eu vou fazer o seguinte... acho que tem que sair e entrar novamente, Ulisses. Eu tive uma queda de tensão aqui de energia elétrica. E vou subir novamente. Subiu? Ok. Tá. Agora foi? Fase 2. Bacana. Na fase 2 de intrusão e presença, eu queria que vocês... Na verdade, é um desafio que eu estou propondo para vocês em relação a esse slide que está na tela, né? O objetivo aqui é levantar uma questão não técnica, né? Eu selecionei de propósito essa imagem, pode desafiar vocês a encontrar um erro do mundo natural que está implícito aqui nessa imagem. Então, eu queria dizer para vocês, quando vocês leem essa frase, por exemplo, o que vocês olham já que ela não faz parte de um mundo real e que é uma problemática desse poste? Quem poderia se... Alguém poderia achar qual que é a problemática que a gente vê nesse poste aqui em relação ao mundo real? Bem, na verdade, o que acontece? Quando você lê esse post, se fosse, por exemplo, uma informação para um ataque hacker, né, a gente vê que no mundo real, flores mortas elas não florescem, né? Elas são descartadas ou mesmo utilizadas para outro fim. Então, quando uma pessoa fala que qualquer pessoa pode dar flores, mas encontrar alguém que te faça florescer que estava morta dentro de ti, isso, na verdade, é impossível, porque as flores que estão mortas, elas não florescem, né? Agora, o que é mais interessante aqui? Que a pessoa ela mesclou uma frase falsa com uma verdadeira, porque essa frase embaixo, todas as coisas que encontram o seu lugar quando a gente encontra o nosso, de fato, ela é do Santo Agostinho, né? Então, qual que é a ideia? É que o raciocínio falso, normalmente, ele é misturado com uma sentença verdadeira. E nesse processo, é bem a primeira fase do ataque de reconhecimento. Na fase 2, que a gente vê,
que é a intrusão e presença, ou também o conhecimento com ponto de entrada, que a gente fala, né? Aqui a gente estabelece o método de infiltração na infraestrutura. Nessa segunda fase, uma das descobertas é reconhecer as vulnerabilidades do ataque cibernético, né, do atacante. E a gente deve quebrar, então, o perímetro corporativo, que é a base de operações do ambiente, né? Elas podem utilizar diversos métodos para obter essas credenciais, né? Uma credencial válida para acessar a infraestrutura corporativa, muitas vezes é baixar a ferramenta de acesso e controle, e isso pode ser basicamente rastreável aí dentro da corporação. E é muito típico que a organização não consiga detectar, por exemplo, quando o hacker ele já fez essa intrusão dentro do sistema, porque ele já passou pela fase principal de segurança, que muitas vezes é o próprio firewall, né? Como o Orozimbo também colocou, as pessoas normalmente elas contratam empresas, como por exemplo a Copel, né, em Curitiba, que existem modems com senhas que são padrão. E outras operadoras, elas deixam senhas que são muito óbvias, que normalmente se encontra facilmente na internet também. Então, uma vez que você passe por essa fase de intrusão e você está dentro, né, de um alvo, você começa, então, a fazer a detecção, né, dentro do dispositivo. Aqui eu tenho aqui a fase 2, aonde no mundo da internet você passou então aí pelo firewall, né? O firewall conseguiu barrar ali algumas, que é essa parede, né, representada por essa parede que vocês estão vendo, né? Só que uma vulnerabilidade foi descoberta, né, e agora o atacante ele está dentro do dispositivo. E o que é mais importante? Que é interessante, uma vez que um hacker ele quebre essa segurança, esse dispositivo, ele toma o privilégio do equipamento onde ele foi atacado. Então, por exemplo, se eu estou com minha máquina aqui agora, né, eu tenho o privilégio de entrar no painel de controle, de instalar programas no meu computador, né, enfim, de ter acesso a alguns mapeamentos da minha rede. Quando um hacker ele fura esse acesso, ele tem acesso ao meu computador, ele automaticamente ele herda então aí todo esse meu privilégio, o que de fato aí acaba se tornando um problema, né? Porque nesse caso aí nós entramos na terceira fase, que é o movimento lateral. Que como o movimento lateral ele faz? Uma vez que o invasor estabelece uma conexão com essa rede interna, né, ele procura comprometer o sistema e as contas do usuário. Porque, veja, como eu falei para vocês, um usuário, quando ele entra num computador, ele não quer somente ter acesso à máquina aonde ele teve esse acesso, ou esse alvo. Normalmente, o atacante ele tem um alvo muito maior, que é realmente comprometer toda a empresa. E o que a gente mais encontra de problemas hoje nas corporações é que não existe uma política de segurança muito bem estabelecida, né, dentro das corporações. Ou seja, muitas vezes os usuários deixam informações privilegiadas, né, dentro do seu próprio equipamento, guarda no pendrive ou deixa isso no seu desktop, e não tem áreas dentro da rede onde possua privilégios de apenas de um grupo de acesso. Normalmente, vários funcionários, ou até mesmo a diretoria, juntamente com o RH, têm acesso à mesma pasta, né, quando você não tem uma política de segurança. E isso facilita muito quando você não tem essa política, que um hacker ele entre e ele faça realmente um grande estrago nessa terceira fase, que é o movimento lateral, porque ele acaba também buscando privilégios credenciais, vamos colocar assim, de outros usuários com privilégio maior do que aquele meu primeiro ataque. E essa fase é interessante porque no movimento lateral, quando se fala em ataque hacker, eu tenho certeza que a grande maioria de vocês aqui pensa que é um ataque externo, né? Algo que vem de fora, é uma agressão externa. E nessa figura que eu coloquei agora aqui para vocês, está bem claro
e ela está invertida de propósito, né? O usuário do lado esquerdo e a internet do lado direito, é que poucas corporações elas realmente se importam atualmente com as políticas de saída. Então, a gente verificou aí hoje que 70% hoje dos ataques hackers, eles são feitos de dentro para fora. Ou seja, que o Orocino colocou muito bem antes, através de phishing, né? Então, aquela primeira figura que eu coloquei para vocês, por exemplo, quando eu coloquei uma afirmação falsa juntamente com uma verdadeira, é exatamente isso. Quando você tem algumas informações, por exemplo, da diretoria, ou se a empresa está contratando, por exemplo, novos funcionários, ou se você, de repente, acontece muito isso, né? Está havendo dentro da empresa alterações de cargos e fica aquela euforia dentro da empresa porque uma pessoa pode ou não subir de cargo, porque o RH, por exemplo, ele vai estar, por exemplo, comunicando. Se eu, enquanto hacker, tenho essa informação, eu posso me passar facilmente por um diretor de RH, né, e fazer um e-mail, né, para todos esses funcionários internos, me passando como se fosse o diretor do RH, por exemplo, mas, na verdade, eu tenho um phishing, eu tenho um programa que está no meu anexo, onde eu vou tomar a propriedade, né, e fica tudo interno, né? Eu não estou fazendo um ataque externo, porque a parte do ataque externo eu já passei, e eu consigo, então, tomar esses privilégios e ter um maior controle da empresa. Na quarta fase, que é a escalação de privilégio, é exatamente isso. Quando o atacante ele procura identificar e obter um nível de privilégio necessário, né, ele consegue, por exemplo, as senhas da auto-administração. E a gente sabe hoje que um dos fatores muito importantes dentro aí, da política de segurança é você ter hoje senhas em 2 fatores. Porque, infelizmente, não existe hoje uma política de senha que são colocadas dentro das empresas, a grande maioria usa a mesma senha durante anos, muitas vezes, né? E não existe uma política, por exemplo, de alteração de senha. E, às vezes, uma única senha que ela é utilizada, ela é usada para vários recursos, para vários sistemas, não somente para um login, por exemplo, do usuário. E o invasor acaba ganhando acesso dos dados, né, do destino, como servidores de e-mail, servidor de arquivo de banco de dados, né? E isso acaba realmente complicando aí bastante todo o setor corporativo, porque o atacante ele acaba tomando um domínio completo. A gente sabe também que hoje a virtualização ela é muito comum dentro das empresas. O que seria a virtualização aí, de uma forma não muito técnica, né? Hoje a gente tem computadores que eles têm recursos muito grandes, digamos, né? 64 GB de memória, processadores bem mais potentes, e você normalmente não usa todos esses recursos, né, desses equipamentos. Então, a virtualização ela consegue separar esses recursos e colocar, digamos, pequenos servidores ou pequenos softwares, né, onde eu posso, digamos, gerenciar melhor esse hardware. E o que acontece muitas vezes é que algumas políticas de segurança elas deixam esses servidores principais, que são chamados de hosts, e essas VMs, os files, né, switches gerenciáveis que são utilizados muitas vezes da empresa com a mesma senha. Então, a gente que tem feito consultoria na parte de segurança tem verificado, até de uma forma espantosa, que quando a gente vai fazer consultoria nas empresas, tanto os servidores quanto os files, os switches, os modems, os dispositivos de controle, UbiKits, né, que são dispositivos Wi-Fi, eles possuem uma única senha, o que faz com que, né, normalmente um atacante tenha sucesso pleno com um privilégio administrador de toda a empresa. Quando o usuário, o atacante, ele tem já essa escalação de privilégio e esse acesso, ou seja, né, ele consegue praticamente fazer o que quer dentro da empresa, é quando então a missão está completa, né, que o atacante chega digamos, na fase final e ele realmente ele consegue colocar um ransomware, por exemplo, dentro do equipamento, né, e fazer aí uma solicitação em Bitcoin normalmente,
né, para não deixar rastros, né, desses dados. Então, é importantíssimo, obviamente, que se tenha backup dessas informações para que, num caso, né, de um ataque ransomware, ou seja, uma criptografia de todas as informações onde o usuário ou a empresa não vai ter acesso, eu consiga recuperar, né, de uma forma mais rápida esses meus dados, né? E o custo para a empresa aumenta exponencialmente aí se o ataque não for anulado, né? Nesse exemplo que foi colocado aqui, o alvo foi atingido antes da detecção. Isso é típico das violações de dados extremamente difíceis de detectar, porque os invasores eles usam ferramentas que são muito difíceis, né, depois de estar dentro da corporação, de serem identificados. Né? Essa fase que é a missão completa, ela não termina normalmente com um alvo final, onde você criptografa todos os dados. Porque o que é mais importante aqui para um hacker é que a própria empresa onde ele atacou também tem fornecedores e clientes, prestadores de serviços, onde essas informações estão em sua base de dados, e o próprio atacante pode escolher qual é a sua próxima vítima, vamos colocar entre aspas, né, por indicação, né, da sua vítima primeira, né? Então ele entra dentro da base de dados, tem essas informações completas e ali dentro ele pode, por exemplo, buscar qual seria a próxima vítima, muitas vezes se passando daí como se fosse um diretor, por exemplo, dessa empresa, né, atacando, por exemplo, o seu principal cliente ou o seu principal fornecedor, porque ele tem essas informações e ele pode fazer esse tipo de simulação. Então, a gente tem ali um review, né, que a empresa ali, na verdade, ela é um alvo, né, que é quem, normalmente, esse seria um resumo que foi colocado, um objetivo, que seria ali o porquê, né, do ataque, que um hacker poderia estar fazendo essa busca, qual a estratégia. Existem algumas centenas de estratégias utilizadas no mundo hacker para que você faça buscas, né, e tenha sucesso, né, no seu ataque. A inteligência, né, que seria a etapa aonde a gente, no grupo hacker, digamos assim, fala que essa parte que a gente chama de processo, né? Esse processo todo de inteligência, ele pode demorar até anos. Então, isso aqui a gente tira um pouco o paradigma, porque para quem vê normalmente essa questão desses ataques hackers que vocês olham muitas vezes nas mídias, vocês acham que é um ataque que, nossa, o hacker sentou hoje e no final do dia ele teve um sucesso, né? Ele ou um grupo de hackers que fazem isso. E não é bem assim que acontece. Normalmente, por exemplo, para se atacar uma Americanas, que nem ocorreu, isso não aconteceu aí em uma semana, um mês, né? Óbvio que se encadeou agora, mas já são alguns meses que um grupo de hackers está buscando vulnerabilidades e como vai ser esse ataque. E muitas vezes, para que ele tenha mais sucesso, eles infiltram, né? Muitas vezes alguém dentro da própria empresa, contratando. É muito comum um hacker, falo para vocês, né, se candidatar a uma empresa, mas a missão dele, né, dentro da empresa é fazer um ataque hacker. Às vezes ele entra como um simples supervisor não, né, um auxiliar administrativo, né, e esse auxiliar administrativo, na verdade, é um hacker que foi infiltrado. É uma forma de inteligência muito comum também, né, que acontece, que nem eu falei, de dentro para fora, né, e não de fora para dentro, para que você possa passar informações privilegiadas. E, finalmente, o meio ali, que é como que isso é feito no ataque. Essa questão é muito importante, e eu finalizei aqui esse slide com a questão da arte da guerra, né, que é exatamente, ele resume ali como que funciona a inteligência de um hacker, né, e como que as pessoas estão vulneráveis nos dias atuais
onde elas próprias deixam suas informações, como a gente colocou no vídeo inicial, né? Deixam suas informações vulneráveis e abertas para que as pessoas, o hacker possa pegar essas informações como fidedignas e acessar. Então, ele coloca ali, ó, ter certeza de tomar que se ataca é atacar um lugar que o inimigo não protege. O que é muito comum, né? A gente verificou hoje aí, acho que isso ocorreu há 400 anos, é isso, né? Não sei se a arte da guerra foi colocada, foi escrita, né? Aham. E parece tão atual, né? Essa questão do você não se proteger e o inimigo acabar tendo total acesso aí às informações por uma falta de proteção. Eu acho que seria isso aí. Eu queria abrir, porque por causa da questão do horário, são 21h15, eu dei uma corrida aí para a gente não ultrapassar muito, para abrir para perguntas. E eu não sei se você quer fazer alguma consideração também em relação a isso. Não, tranquilo. A ideia era essa mesma, a gente terminar, né, e abrir até, vamos colocar aí até 21h30, né, havendo alguma pergunta. Se não houver nenhuma manifestação, a gente já encerra. Né? Por favor, abrir os microfones. Como não ia fazer uma manifestação diante da nossa primeira aula, né, do grupo de estudo, então queria parabenizar aí o Orosivo, mas o Ulisses. Cheguei um pouco atrasado, né, mas estava aí eu e o Dante de dupla, né? Então era uma dupla falando e uma dupla arquitetando e fazendo a coisa acontecer, né, Dante? E achei interessante a quantidade de pessoas que estavam aqui, e isso é legal, porque era um propósito de aula, e eu achei, pelo que eu entendi, a do Orosimbro eu cheguei a ver um pouco antes, né? E a do Ulisses eu acabei assistindo ela praticamente toda. Foi uma linguagem fácil, permitindo, né, que até eu estou vendo que o Lucas está aí, e aí eu representando os juristas, né, possam estar se agregando um pouco mais desse conteúdo de TI, né? Porque o ataque ele é o grande vilão nessa parte de segurança, e aí eu acho que foi muito ilustrativo, foi muito enriquecedor e muito legal de ter tanto participado aqui, como da gente ter promovido essa primeira aula, né, de outras que virão. Muito legal, e parabéns. Você sabe que foi um grande desafio para mim apresentar sem questões técnicas, né? Eu até me enrolei um pouco, como é que vou falar de uma forma mais, digamos, aberta, para que todos possam entender, né, essa anatomia, né? Eu fiz pelo menos umas 10 revisões exatamente para eliminar a parte técnica, porque é muito difícil, né? Você falar de TI, você falar de segurança da informação, de cybercrime, sem você tá colocando siglas, termos, né, nomenclaturas. Então, a gente fez o possível para retirar isso, né, para ficar mais leve, ficar mais didático para todos. E foi legal que, na segunda parte, né, que, assim, para dar uma quebrada, ter iniciado com um vídeo que demonstra tão claramente o quanto que a gente se permite ser vulnerável, né? O quanto que a gente entrega de informações e depois a gente questiona das informações estarem disponíveis. Então, foi legal dele ter acontecido no início da segunda parte, que aí dá uma quebrada também, né? Porque uma aula de 1 hora é uma aula extensa, mas foi muito bom. Bacana. Estou vendo o Morelli travado aí, tá? O Morelli está com a imagem travada, não sei se ele ainda está participando. Já destravei. Voltou. Para mim aparece travado ainda aqui. Mesmo? É que a minha conexão não está muito legal. Olha, eu estou com um colega que é de São João Nepomuceno, ele acabou de falar aqui que adorou participar, tá? E quer participar de outros, eu o convidei. E ele está dando um feedback aí que achou muito bacana, tá? Acabou de mandar aqui para mim, ó. E agradecer a todos vocês aí, ok? Deixa eu fazer um próximo agradecimento.
Na última reunião de quinta-feira, na realidade, numa penúltima ou antepenúltima, o Dante me deu uma dica de como utilizar uma questão da Dell, e eu comprei e já estou utilizando. Hoje estou com a minha velocidade de internet aqui, não usando mais Wi-Fi, mas via cabo, e foi muito legal. É o DS6000, né, Dante, que chama, É né? uma DockStation. ProcStation. DockStation. Isso. Então, fazer um agradecimento formal aos conhecimentos de TI do Dante. Legal, então. Então, se alguém não tem mais uma pergunta, a gente encerra. Foi muito bacana a apresentação, tanto do Ulisses quanto do Orozimbo. Duas pessoas que nitidamente detêm conhecimento sobre o assunto, né? E eu acho que esse grupo enriquece a todos, né? Cada vez mais, e ajuda a todo o nosso grupo a tornar mais seguro os lugares que a gente atua, né? Sim. Como o próprio objetivo do grupo também é expandir conhecimentos, acho que seria importante colocar aqui que assim que nós tivermos a gravação, tudo direitinho, poder colocar, por exemplo, no LinkedIn, expandir, e dando aquela dica, né, de você colocar o asterisco e o nome do teu indicado para quem você quer, porque isso chama o indicado para assistir e as pessoas que estão ligadas a ele. Então, você expande conhecimentos. E esse vídeo, assim como o Pedro falou, de tão grande utilidade, uma aula dessa, ela não pode ficar circunscrita a poucas pessoas. A gente tem que procurar difundir isso o máximo possível. Muita gente ouve falar de ataque, hacker, de ransomware, etc., mas não tem noção de como ele acontece. Então, acho que esse conhecimento pode ser expandido dessa forma através das redes sociais. Legal. Eu acho importante, aí, resumindo mais ou menos o que foi falado, a grande importância que tem a política de segurança da empresa. Você tem uma política dentro da empresa, a política de troca de senhas, a política, né, onde você tem toda essa parte de dados que cada funcionário tem acesso. Você trabalhar, por exemplo, com a parte de software, não utilizar software pirata, entendeu? Ela é imprescindível. O treinamento aos funcionários, eu diria que ele é fundamental, porque não adianta você ter ferramentas, as melhores ferramentas que você possa colocar de segurança, como firewalls, antivírus, né? Se você não tem aí treinamento para os usuários, né? Não utilize aí, por exemplo, não consigo identificar um phishing, por exemplo, né? Sim. Então, eu acho importante, fundamentalmente, essa questão que a LGPD também traz, da grande importância do treinamento que tem que ser colocado e as políticas de segurança da empresa. E até mesmo, né, Ulisses, até mesmo a ferramenta adequada, né? Porque você não adquire uma ferramenta para fazer segurança, você faz segurança para escolher a ferramenta. Exatamente. É isso aí. Ok, então, vamos encerrar a nossa gravação? Sim. E a gente continua depois. Parando aqui, tá, Dante? Tá.